Opa, agora sim. Bom dia, estamos aqui hoje para orientação de estudos, programa Descodificadas, trilha 1. A gente está gravando hoje na segunda-feira, porque quarta-feira, dia 15, é feriado. E a gente já vai deixar o material pronto, né, Rafa? Para as meninas estudarem, descansarem, mas também estudar. Então, estou por aqui, tá bom? E, hoje assunto super novo, né, Rafa? Sim, vamos começar o JavaScript. Começar a Eba! falar sobre o JavaScript. É isso aí, tô por aqui, querida. Tá bem. Então, bom dia, gurias. Vamos começar um tópico novo hoje, né? Um JavaScript que completa a nossa tríade, né? HTML, CSS e JavaScript. Ah, como a gente já está no finalzinho da trilha, a gente vai ver alguns conceitos. Esses conceitos vão ser aprofundados depois na trilha 2, né? Mas para vocês já irem pegando uma noção, começando a estudar, porque o assunto JavaScript é extenso, né? Não é uma coisa que a gente aprenda de um dia para o outro, né? A gente precisa de bastante estudo para compreender e usá-lo. Então, o que que é o tão famoso JavaScript, né? É uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, é muito versátil e pode ser utilizada nos mais diversos cenários, desde programação para servidores até para a criação de páginas web mais dinâmicas sendo executadas no navegador. É usada, portanto, para tornar páginas mais interativas para o usuário. Então, lembram quando a gente começou lá a falar sobre front e tal? O HTML é uma linguagem de marcação, né? Onde a gente demarca os espaços na página, né? Do nosso site, usando as tags, os elementos, né? Depois a gente estiliza com o CSS, e não gosto de chamar de linguagem, são páginas de estilos, né? Que a gente aplica ao HTML que a gente já tem. E aí, por fim, o JavaScript, que é a interatividade, né? Que é quem dá movimento e interatividade com os usuários das páginas. Então, o JavaScript é responsável por escrever comandos de layouts, animações, respostas a cliques e até mesmo em ambientes 3D. A gente pode fazer coisas incríveis, né, com o JavaScript. Sempre que a gente fala em JavaScript, surge uma dúvida. JavaScript e Java são a mesma coisa? São a mesma linguagem? Notem também que eu estou chamando JavaScript de linguagem de programação. Então, dos três, a única linguagem de programação que tem é o JavaScript. O HTML é marcação, CSS é estilo, né? E a programação, aí sim, com o JavaScript. Então, Java e JavaScript são duas linguagens de programação diferentes. Apesar de terem nomes parecidos, elas são relacionadas. Tem uma história, né? Na época que elas foram lançadas lá, o Java estava em alta e aí queriam lançar uma outra linguagem, mas aí por causa da concorrência colocaram um nome parecido, enfim. Se vocês procurarem, vocês encontram, né, essa história. Mas assim, uma não tem nada a ver com a outra, né? São totalmente diferentes. Os logos, o logotipo delas também são diferentes, né? O JavaScript é esse JS grande, amarelo, alaranjado, e o Java é uma xícara de café, né? Então os logos são bem diferentes. Só o que eles têm em comum são a primeira palavra, né? Que é o Java. Então, o JavaScript é usado normalmente para programação web, e o Java, ele é usado mais para dispositivos, para computadores, né, e outros dispositivos mobile, aplicativos de banco, né, se a gente for olhar, a gente usa bastante o Java, mas mais para o mobile também. E a única coisa que elas têm em comum, como eu falei, são as palavras Java e porque as duas são linguagens de programação, mas elas são usadas para fins bem diferentes, né? O Java também já está aí há 22 anos no mercado, há mais de 20 anos no mercado, acho que 22, mas há mais de 20 anos no mercado, então também é uma linguagem bem sólida, né? Mas não tem nada a ver com o nosso JavaScript que a gente vai ver aqui.
As características do JavaScript. Então, é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Exerce controle sobre o HTML e o CSS para manipular comportamentos de página web. Então, a gente vai aplicar o JavaScript em cima das tags HTML, né? E também junto com o CSS para conseguir alguns efeitos que a gente não consegue fazer só com CSS. Permite a criação de funcionalidades para sites que não podem ser criadas, né? Como HTML e CSS. Ah, tá. O código escrito em JavaScript é embutido no próprio arquivo HTML, como a gente faz com CSS, né? A gente pode colocar ele junto com HTML, como a gente também pode escrever ele em separado, né? Como a gente também faz com CSS, e chamar esse arquivo daí no nosso código HTML. Quando a gente usa ele integrado no HTML, a gente usa ele através da tag script, né? E dentro do script a gente escreve as linhas de comando da linguagem JavaScript. Utiliza uma sintaxe familiar para quem já conhece o Java, o C++, o C Sharp, né? Então, quem já conhece alguma dessas linguagens é bem parecido, não é igual, é parecido, né? Bem familiar. Por que que é familiar, né? Porque a lógica de programação que a gente vê na trilha 3, quando tu aprende ela, quando tu tem a lógica bem sólida, depois se torna bem mais fácil tu aprender qualquer linguagem de programação, né? Não só o JavaScript. A gente vai falar do JavaScript porque a gente está vendo o front aqui, né? Ah, a gente vê assuntos relacionados à web. Mas depois que tu tem a lógica de programação bem consolidada, fica bem fácil tu aprender qualquer outro tipo de programação, né? O que vai mudar vai ser a sintaxe de cada linguagem, a lógica vai ser a mesma para todas as linguagens. Então, é um tipo de programação dirigida por eventos, né, voltando para o JavaScript, possibilita a criação de trechos de programa que respondem a eventos específicos, tais como um clique em um botão. Então, o usuário pode clicar num botão lá e chamar uma outra página. Chamar outra página a gente já chama com link, mas pode mudar a cor, pode deslizar o menu para um lado, para cima, para baixo. A gente pode fazer vários eventos, né, através do JavaScript. Aliás, a gente cria esses eventos, né, com o JavaScript. E, o JavaScript permite também inserir vários efeitos, trazendo com que o site fique mais dinâmico, né? Só com HTML e CSS, ele é bem estático, né? Claro, tem o movimento ali da transição, vocês viram na teoria passada, né? Mas a interação mesmo a gente consegue com o JavaScript. Porque os sites, eles têm que ter um diferencial, né? Como existem muitas ofertas de sites na internet, a gente sempre vai ter que correr atrás de chamar a atenção do usuário, né? Então, quanto mais interativo e dinâmico, melhor. Então, o JavaScript permite executar instruções como respostas a ações do usuário, permite a programação de pequenos scripts e programas maiores também, né? A gente não pode pensar também que o JavaScript fica só ali na questão dos eventos, né? A gente pode fazer coisas bem maiores com eles. Então, para começar a desenvolver os primeiros scripts em JavaScript, poucos requisitos são necessários e esses requisitos você já tem, né? Que é o conhecimento de HTML. Então, o JavaScript é embutido dentro das páginas HTML e manipula os elementos desta. Por isso, é indispensável o conhecimento de HTML para construir páginas web interativas com JavaScript. A gente vai ver que para a gente criar alguns efeitos, né? Criar funcionalidades, a gente vai precisar dizer qual parte do site vai fazer isso. E quando a gente fala em qual parte do site, né, a gente está falando lá da marcação do HTML, qual tag tem tal conteúdo que eu quero mudar, qual tag específica eu vou usar para, sei lá, para mudar de cor, para criar alguma interação com o usuário. Um navegador web e um navegador web que suporte JavaScript, o Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, hoje em dia quase todos, ou todos, né, já suportam.
e um editor de texto, que é o Visual Code, por exemplo, que vocês já estão acostumadas a usar. Como o JavaScript funciona integrado ao código HTML? A gente poderia criar um site todo através do JavaScript, né? Mas normalmente a gente não faz isso, a gente faz o HTML e depois começa a aplicar o JavaScript em cima do HTML. Mas, por exemplo, já começando a integrar, né? Dentro do meu body lá, né? Eu posso colocar no head ou no body. Eu uso a tag normalmente lá no HTML, chamada script. Essa língua de JavaScript aqui é só uma formalidade, tá? Se eu tirar, não vai afetar nada. Normalmente a gente usa sem essa language aqui, né? Então, a alert Olá Mundo, no momento que eu carregasse a página, já abriria um alert para mim, né? Na tela, mostrando essa mensagem de Olá Mundo. Podemos adicionar textos dentro da página HTML, utilizando inclusive tag HTML para incrementar o texto. Então, se eu não tivesse um H1 no meu site, eu poderia inserir um H1 através do JavaScript, através do document.write, aí sim a tag, né? Olá Mundo, a gente consegue fazer desta forma. Então, a gente também pode integrar o HTML através do JavaScript no site. Esse document a gente vai ver depois, que é o documento da web, né? Onde o site é renderizado, onde o site é construído. Então, esse document write seria escreva no documento, né? Mais adiante vocês vão ver ali, já vão entender melhor. A tag script pode ser incluída dentro do corpo da página body e na tag head, né? Então, como eu falei, a gente pode inserir em vários lugares do script. Então, ela pode aparecer em qualquer ordem em relação às outras tags, como imagem, forma, etc., bastando respeitar a sintaxe do HTML e as regras de alinhamento de tags, né? Então, eu posso ter um script lá no head, posso ter um script dentro do body, posso ter um script dentro do footer. Mas o que é interessante? A gente colocar o script sempre no final para deixar a página carregar toda, né? Então, a página toda é carregada e lá no final a gente tem um script para executar. Mas se forem scripts simples, como esse de mensagem, né, do Olá Mundo aqui, eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Para não misturar os comandos HTML com JavaScript, podemos utilizar referências para os arquivos externos que possuam código JavaScript. Então, da mesma forma que eu faço com CSS, né, o CSS também posso colocar ali dentro do HTML, com a tag style, né? Posso incluir ele no documento HTML tranquilamente, só que vai ficando confuso, né? Agora que vocês já estão construindo o site de vocês, se a gente for colocar todo o CSS junto com o HTML, começa a ficar uma mistura muito louca, né? Então, o que fica bom? A gente separar o arquivo, deixar todo o CSS em um arquivo separado, e depois só chamá-lo no HTML. Da mesma forma, o JavaScript, a gente consegue tranquilamente colocar os scripts, né, como aqui, dentro do HTML, ou chamá-lo também através da tag script search, né, e chamar o arquivo onde vai estar todo o meu JavaScript, né, então também consigo fazer isso de forma bem tranquila. E aqui no arquivo JavaScript, né, quando eu crio um arquivo JavaScript, quando eu só chamo ele dessa forma, eu vou colocar só o código, né? Eu não vou usar tag nenhuma, porque daí, que nem no CSS. Quer dizer, no CSS a gente tem que indicar qual a tag que a gente está mudando, né? No JavaScript, a gente não usa tags, né? A gente usa só o código mesmo, que a gente quer fazer aquela interação. No caso aqui, eu estou mandando um alerta dentro desse JavaScript. Então, notem que eu não estou usando nenhuma tag. Eu só uso tag dentro do JavaScript quando eu quero incorporar, através do JavaScript, alguma coisa no meu HTML. Tá?
Hoje, né, a gente vai começar a falar para vocês terem uma noção. Então, de novo, né, a gente está fazendo uma visão, a gente está tendo uma visão geral da linguagem, né, JavaScript. Claro que tudo isso aqui que a gente comentar hoje vai ser aprofundado e bem explicado e testado, né, depois. Então, a gente está começando a conhecer os conceitos. Então, os conceitos de variável e constante, os de operadores, comandos e funções. Então, no primeiro momento, vocês estavam como nesse meme aqui, né? Lá no HTML e no CSS. E agora vem o JavaScript, né? Para abraçar vocês com esse HTML e com esse CSS, tá? As variáveis inconstantes, então. Mas o que são as variáveis, né? A gente precisa guardar valores, né? A gente precisa manipular valores. Quem são esses valores? Os valores que o usuário vai informar, por exemplo, né? Os valores que a gente precise manipular. Para a gente conseguir manipular esses valores precisam estar guardados, né? Armazenados em algum lugar. Então, quem é esse lugar? Esse lugar são as variáveis. Então, as variáveis são porções da memória do computador reservadas para o armazenamento de algum dado dos programas. Então, eu vou pegar um pedacinho da memória e vou colocar um nome nesse pedacinho e um tipo, né? Para quando eu precisar utilizar esse valor, eu vou chamar esse espaço de memória pelo nome que eu dei. Então, senão não teria como a gente usar, né? Tu está digitando no teclado aquele valor e para onde foi aquele valor? Como é que eu chamo aquele valor? Como é que eu pego aquele valor que o usuário digitou, né? Então, por isso existem as variáveis. A gente vai criar um pedaço de memória, vai colocar um nome e um tipo. No momento que esse valor for informado, esse valor vai ficar guardado nessa variável, como se fosse uma caixinha, né? Pense num armário cheio de caixinhas e com etiquetas em cima. Então, cada vez que eu quero usar um valor, eu vou lá naquela caixinha específica, né, com aquele nome e pego o valor lá dentro. Então, quando se define uma variável, você está reservando um pequeno espaço de memória. A declaração de uma variável é formada por 4 itens. A palavra var, né, que eu preciso indicar na linguagem, indicando que será declarada uma variável, o nome da variável, o sinal de atribuição e o valor da variável ou comando de leitura do tipo, né, do tipo de dado. O que seria o tipo de dado? Se é um número inteiro, né? Se é um valor inteiro, se é um valor decimal, a gente chama de float, números com vírgula, se são strings, né? Cadeias de caracteres, se é só um caractere, se é um dado booleano, ele só retorna para a gente verdadeiro ou falso. A gente pode pensar assim, existe ou não existe? É verdadeiro, é falso? Está ou não está? Né? É sempre nesse sentido. No material tem, lá quando eu falo do JavaScript, tem as tabelinhas com esses operadores, né? Com esses tipos, aliás, com os tipos de dados. Para que eles servem, né? Por exemplo, eu quero fazer um cálculo de idade. Normalmente, quando a gente fala em idade, a gente fala a nossa idade no formato inteiro, né? Eu tenho 47 anos. Eu não falo que eu tenho 47 anos e tantos meses, né? Então, por exemplo, eu quero descobrir o ano que alguma pessoa nasceu pela idade que ela vai me fornecer. Então, para fazer esse tipo de cálculo, né, eu vou usar um valor do tipo inteiro. Se eu vou fazer um cálculo com moeda, né, sei lá, quero somar o valor das minhas compras. Então, eu lanço ali vários valores de compras. As compras sempre tem um quebradinho junto, né? Nunca é um valor inteiro, né? Então, e por aí vai, né? Então, eu vou fazer o cálculo com valores com casas decimais. Então, se eu for comparar nomes de pessoas, se um nome é mais comprido que o outro nome, né? Daí já preciso mudar o tipo de dado das variáveis. As variáveis vão usar o tipo string. E assim por diante, tá? Os tipos de dados, né, que eu estava falando, que eu já me antecipei ao meu próprio slide. Então, eu estava falando os tipos que a gente tem. Tipo números, né? Podem ser números inteiros ou números decimais. Os decimais a gente indica um ponto, né? A gente não usa vírgula.
porque a vírgula na linguagem indica a separação de alguma coisa, então, por exemplo, 47.10, né? Cadeias de caracteres, qualquer cadeia de caractere entre aspas simples ou aspas duplas, então também quando a gente for fornecer os dados do tipo caractere, a gente vai colocá-los entre aspas, simples ou duplas, o JavaScript aceita os dois. O tipo booleano, que é para a gente fazer testes, que esses testes que retornem para a gente como resposta verdadeiro ou falso, existe, não existe, contém, não contém, por aí vai. Mas normalmente a gente sempre fala no booleano true ou false, né? Verdadeiro ou falso. E o null, que representa a ausência de um valor. Então, eu também posso declarar uma variável, que eu não sei que tipo de dado ela vai guardar, e aí, em um primeiro momento, ela vai ser null, né? Com ausência de valor. Os operadores, né, são os mesmos operadores matemáticos lá que a gente usa, né? Quando se fala em operador, a gente pensa nos operadores matemáticos. Também usamos operadores matemáticos, os operadores lógicos, os operadores de comparação e os operadores combinados, né? Então, por exemplo, no JavaScript, para eu dizer que uma coisa é igual a outra, eu uso 3 igualdades. E para dizer que uma coisa é diferente, eu uso um ponto de exclamação e 2 igualdades, né? Eu acho engraçado esse meme aqui, né? Na matemática normal seria se um é igual a 1 ou se um é diferente de 2. E a gente também pode usar no JavaScript, né? Ah, e em outras linguagens, só 2 iguais, e o ponto de exclamação igual, que também é diferente. E também a gente tem esse terceiro valor aqui, que isso aqui também é um outro assunto que a gente vai ver, quando a gente quer que exatamente um valor seja igual ao outro. Aí a gente precisa usar 3 iguais. Tá? Mas aí, mais pra frente, a gente vai falar disso aqui também. Tá? Mas então, quando se fala de operadores, são os mesmos operadores que a gente já conhece, são usados para manipular esses dados, né? Então, como eu estava falando, para fazer uma soma, para fazer uma multiplicação, para fazer uma comparação, para verificar se um dado existe ou não em um determinado lugar, para combinar, ver se um nome tem a mesma quantidade de letras As que o outro, né? E por aí vai. A gente também, na lógica, a gente tem os comandos de seleção, né? Por que eu falo da lógica? Porque todas as linguagens de programação, para a gente fazer as tarefas, a gente precisa da lógica, né? Então, a gente sempre vai trabalhar em cima da lógica. E para essa lógica funcionar, a gente tem alguns recursos, como, por exemplo, o comando de seleção, que são eles o if e o switch case. Então, o if é o comando C, né? É usado simplesmente para testar uma condição, uma condição. Então, se um número for maior que o outro, então faça alguma coisa, se não, faça outra. Então, literalmente, tu vai escolher um caminho. E dentro desse comando if, a gente pode definir vários caminhos. Se uma coisa é assim, então faça isso. Se não, se alguma coisa é assado, faça outra. Se não, se, né, eu posso encadear várias condições, testar várias condições. E o switch case, também um comando de seleção, que veio para dar uma enxugada no if, né? Como o if ele pode se tornar muito extenso, às vezes, dependendo do número de coisas que eu quero testar na condição, a estrutura do switch me deixa isso mais enxugado. Por exemplo, aqui nos diagramas. Com o comando C, né, o if, if é sem em português. A gente tem que sempre pensar em inglês, né, porque todas as linguagens de programação são escritas em inglês. Então, é fundamental que a gente conheça inglês. Então, o comando C, ele pode ser bem extenso, né? Eu posso ter várias condições, uma dentro da outra. E aí eu tenho que fazer uma estrutura que vá testando, né? Se a condição, então faz o comando 1. Se não, C, faz o comando B, depois o C, depois o D, até o comando N, né? Então, eu posso ter muitas condições. Isso dentro do código, ele vai se tornando muito extenso, né? Muitas linhas de código. Então, para enxugar o C, a gente tem o switch case,
que vai testar a condição, né? Olha a diferença do gráfico aqui. Para uma condição só, no C, eu tenho a condição, né, que é um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele vai executar alguns comandos. Se for falso, ele vai para a próxima instrução, para o else, no caso, né? Estou falando outras palavras aqui junto, mas a gente vai, não se preocupem que a gente vai ver isso aqui bem bonitinho, né? Um por um. Isso aqui é só uma visão geral de tudo. E lá no comando suitcase, a gente tem a mesma estrutura, só que de uma forma mais enxuta, né? Então, ele vai testar, se for verdadeiro, executa e finalize, senão ele vai para o próximo. No C, ele teria que passar em todas as condições, né, até chegar lá no final. Tá? Mas isso a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem também, na lógica, para usar na linguagem, estruturas de repetições. Então, por exemplo, o comando while e o comando for são duas estruturas. A gente no JavaScript tem outras também. Mas as básicas, né, são o while e o for. Para que eu uso uma estrutura de repetição? Quando eu preciso repetir um trecho, né, de um programa muitas vezes. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa digite um número. Eu vou escrever lá, digite um número. Mas e se eu quero que a pessoa digite 50 números? Eu não vou escrever o mesmo comando 50 vezes. Eu vou escrever uma vez e vou usar a estrutura de repetição para fazer aquele comando se repetir 50 vezes. Né? Então, também deixa o código mais enxuto, economiza. Imagina se eu precisasse que a pessoa digitasse 1000 valores. Escreveria 1000 vezes a palavra, o comando leia o valor? Não, né? Então, as estruturas de repetições vêm nesse sentido, né? Para minimizar a escrita e deixar mais simples até o entendimento, né? De algumas coisas que a gente precisa que se repitam muitas vezes no programa, em um programa. Depois a gente também tem as funções, né? Que a função nada mais é do que um pedaço de programa destinado a uma tarefa bem específica e pode ser utilizado várias vezes em diferentes pontos do programa principal. Então, com o uso de função, eu posso criar funcionalidades específicas e de formas individuais dentro de funções. Então, em um programa principal, eu posso ter muitas funções, né? E cada uma fazendo tendo uma determinada funcionalidade. No momento que eu não quiser mais uma funcionalidade, simplesmente eu vou lá e retiro essa função e o programa vai continuar funcionando normalmente. O bom de usar funções é que deixa o código mais simples, né? Mais fácil de manter, porque se eu tiver um problema em apenas uma funcionalidade, eu posso especificamente nessa função, né? E, e verificar ali, enfim, implementar, resolver o problema só naquele pedacinho de código, não preciso estar revendo todo o programa, né? Então, as funções também são um conceito bem importante. No fim das contas, lá quando vocês já forem as The Best, Power, Master, Blaster lá, programadoras, vocês vão ver que os códigos vão virar, né, vão ser várias funções. A gente vai acabar dividindo tudo em funções. Você não pode aprender o JavaScript em 30 dias, né? Como eu falei lá no início, então a linguagem é muito ampla, a gente pode fazer muitas coisas de várias formas diferentes, né? Então a gente vai aprender isso usando, né? E estudando. Então, não é uma coisa assim, como o HTML a gente consegue, né? A gente tem uma noção geral de tudo bem rápido, CSS também, mas o JavaScript não. E aí o nosso querido DOM, o nosso document, do que eu falei, né? Como o JavaScript ele mexe diretamente no DOM, a gente precisa ver o que que é esse tal do DOM, né? Quem é esse cara? Então, o Document Object Model, ou simplesmente o DOM, é utilizado pelo navegador web para representar a sua página web. Então, ele é um modelo, né, que os navegadores têm, onde os sites da gente são renderizados em cima, né? Usam este modelo para serem criados. Então, quando altera-se esse modelo, com o uso do JavaScript, altera-se também a página web. Então, para mudar lá o nosso site, a gente está mexendo no DOM, né? Um dos grandes responsáveis por isso tudo é o Object Document, que é responsável por conceder ao código JavaScript todo o acesso à árvore DOM do navegador web.
Usa-se o DOM principalmente para atualizar uma página web ou quando se quer construir uma interface de usuário avançada. Então, quando eu faço páginas mais avançadas, eu já vou manipular mais, né? O DOM. O DOM pode se mover itens dentro de uma página ou criar efeitos CSS, bastante interessante, sem precisar nem mesmo recarregar a página, somente através do JavaScript. Como é que é a estrutura desse documento, né? Então, isso estrutura o documento, o document está no topo como objeto global e todas as outras, aliás, e tem como elemento raiz a tag HTML e todas as outras descendem dela através das suas ramificações, que a gente chama de branch, né? Branch em inglês é ramificação, enfim. Então, por isso que o navegador, por isso que os sites, né, eles carregam de cima para baixo, né? Então, eles vêm seguindo esse modelo do DOM. É como se fosse uma árvore invertida, né? De ponta cabeça. Ou o document árvore e as tags, as raízes, enfim. Então, a tag HTML é a raiz e todas as outras descendem delas, né? Cada tag mais acima a gente chama de pai, por isso que no código, né? A tag pai, a tag filha. Por exemplo, aqui, a tag pai é o body, a tag I e a tag H1 são filhas do body, né? E assim por diante. Entendendo a estrutura de novo, né? Um documento, a tag raiz, cabeçalho, o título, né? Quando a gente bota um ponto de exclamação lá, o Visual VS Code já cria essa estrutura para a gente. O document. Quando um documento HTML é carregado no navegador da web, torna-se um objeto de documento. O objeto de documento é o nó raiz do documento HTML e o dono de todos os outros nós. Os elements. O objeto de elemento representa todas as tags que estão em arquivos HTML. Os objetos de elementos podem ter nós filhos, de nós de texto, além de atributos, né? Que seria isso aqui, slide anterior aqui, né? Isso é textos, né? E os atributos são coisas que eu coloco junto com as tags para melhorar a funcionalidade das tags, vamos dizer assim. O texto é o que vai entre os elementos, né? O conteúdo das tags. Por exemplo, este é um texto dentro de uma tag P, né? Então, este é um texto, seria o texto. E os atributos, o objeto atributo representa um atributo que pertence sempre a um elemento do HTML. Por exemplo, o A usa o atributo href, né? Para procurar os links. E assim por diante. A gente tem várias maneiras de manipular através do JavaScript esses elementos, né? Então, são várias as formas de navegação dentro do DOM. No JavaScript, utilizamos o objeto document e, através do ponto, acessamos as propriedades e métodos possibilitam selecionar, alterar, deletar e criar elementos aos componentes do website. Então, para a gente acessar esses elementos HTMLs, né, através do DOM, a gente usa esse document ponto alguma coisa. Então, por exemplo, document.getElementById vai pegar o ID de uma tag. Tag element by class vai pegar especificamente uma tag do HTML. Get element by tag name eu posso especificar quais tags eu quero usar, né? Quais tags eu quero manipular. A document query selector, quais tags eu quero selecionar lá nas tags de seleção. Posso pegar todas também com selectoral. Posso criar um elemento, posso colocar um ouvinte também. Então, esses aqui são apenas alguns métodos, né, que eu posso aplicar ao document. Existem muitos outros, tá, que a gente vai ver no decorrer. E aí você pode encontrar todas as orientações de conteúdos respectivos a cada semana lá na nossa plataforma, tá? Então, só para dar uma breve explicação do JavaScript aqui, vou abrir um Visual Studio aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo HTML normal, né?
uma estrutura que ele mesmo já cria. Então, lá o documento, né, o document, e a tag raiz HTML, né, que se a gente olhar lá, abre e fecha todo o código HTML. E aqui eu tenho um exemplo chamando um script já dentro do meu HTML. Então, eu posso ter tags aqui, né, toda a construção do meu site normalmente, em algum momento eu chamar um script. Nesse exemplo aqui, deixa eu mudar o exemplo aqui, que está fazendo outras coisas, né? Vou colocar dentro desse script aqui só um alert, por exemplo, um alert. E dentro desse alert eu vou escrever um olá mundo. Olá mundo. A gente sempre tem que escrever um olá mundo, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa nova. E aí, no momento que eu carregar a minha página, então no site de vocês agora vocês podem usar um alert, por exemplo, de boas-vindas, né? Ó, então quando carrega, ele já vai executar o script. Olá mundo. E o segue, depois o site segue normalmente. Mas aí, cada vez que o site for carregado, esse alerta também vai ser carregado. Então, aqui o script está integrado no HTML. Eu posso criar um arquivo externo aqui, como esse JLista, por exemplo, que está sendo usado aqui nessa lista. Então, lá no final, né, vai carregar todo o meu arquivo HTML. E lá no final, estou chamando esse script que tem como conteúdo esse arquivo lista.js. Então, como eu faço no CSS, eu vou ter aqui, né? Eu vou vir aqui, vou botar um nome no meu arquivo, .js. Né? Daí já sabe que é um arquivo JS. Como eu faço também para o CSS. Né? Já indico o tipo aqui e depois eu só chamo. No caso desse arquivo JS aqui, eu tenho uma função dentro, né? De um código que eu estou fazendo aqui. Então, o HTML vai ser carregado. Quando chegar no final, ele vai chamar esse arquivo JavaScript que tem algumas funcionalidades. No caso aqui, eu tenho um joguinho que a gente pode apostar o peso de uma melancia, por exemplo. Então, posso digitar o nome da pessoa e digitar um peso aqui, 5. Vou apostar. Então, no momento que eu clico nesse apostar aqui, estou chamando uma função que está descrita lá no JavaScript, que vai guardar meu nome e o valor da aposta. Por exemplo, daí eu posso colocar outros aqui. O Pedro vai apostar que melancia tem 6. Guardo também. Então, essa função, né? Isso é a funcionalidade, né? Isso é a interatividade. E aí, depois lá, sei lá, que todo mundo colocou suas apostas, eu posso ver quem foi o vencedor. Qual era o peso da melancia correto? 5. Vou fazer eu ganhar, né? Então, o vencedor foi a Rafa, que apostou que a melancia tinha 5 gramas, por exemplo, né? Então, eu posso criar várias funcionalidades, né? Com botões, por exemplo. E por isso que eu disse que tudo vira função no final das contas, né? Esse meu arquivo JS que tem uma função para limpar as apostas, tem uma função para verificar o vencedor, tem outra para mostrar as apostas, né? Então, cada vez que eu clicar num botão, mesmo todas as funções estando no mesmo arquivo JavaScript, como eu especifiquei lá no meu HTML, que cada pedaço do meu HTML tem um ID, então aqui nas funções eu estou usando o ID também, né? Estou pegando. É que eu não quero misturar muita coisa na cabeça de vocês por enquanto. Mas assim, pelo ID, vocês já sabem que é o seletor, eu consigo dizer aqui, ó, o get element by ID, né, com aquele método lá que pega no documento o elemento de ID que se chama apostas. Eu vou manipular, né, e quando a pessoa clicar naquele botão, ele vai retornar quem foi o vencedor, tá? Mas aí, claro que tem uma lógica desenvolvida. Não quero que você se apavore com esse código aqui. Mas assim, crio várias funcionalidades, né? Por exemplo, através de botões, no momento que a pessoa clica naquele botão, uma função específica é chamada e executa determinada tarefa, né? Para vocês. Mas por enquanto,
Eu já nem sei onde é que eu tinha colocado aqui. Vocês podem colocar só um script, né, com um alerta de boas-vindas. Enfim, vocês vão ler o material ali, tem outros exemplos, se quiserem testar, fiquem à vontade, né? E o que vocês quiserem colocar também no site, fiquem à vontade. E é isso, Pri, nossa introdução ao HTML. Sem querer assustar muito as gurias, né? Ah, imagina! A gente vai no Olá Mundo, né, não? Sim, claro. É isso Para aí. se livrar da maldição, né? A gente Pois sempre tem que mandar é, um Olá Mundo quando a gente está aprendendo alguma coisa nova na informática. verdade, não podemos esquecer. Isso. Escuta, o material já está lá, tá bom? Eu vou agora, então, a gente vai terminar, vai encerrar aqui, eu já vou botar a gravação e vou mandar mensagem para as nossas lindíssimas. Não temos tarefa para esse tópico especificamente, né, Rafa? Não. Mas você deu bastante exemplos, né? Elas podem começar aí tentar, né, mexer aí Sim. sozinho, descobrindo. Quem souber mais já pode, né, colocar. Pode, principalmente o Dom, né? Já dá para colocar Sim. alguma coisa. Quiser colocar no site, dá para colocar, né, Rafa? Que seria a É, parte aí, talvez, que a gente consiga fazer nesse momento para o site. Claro que depois lá na Trilha 2 a gente vai aprimorar, né? sim, vai aprofundar mais esses temas. aprofundar mais. Isso. E aí, só para a gente lembrar, né? O nosso reloginho andou bastante já, né, Rafa? E a entrega do código está chegando, né? Temos mais uns dias aí. Então, temos uma entrega prevista para o dia 22 de novembro agora, né? Com prazo máximo até dia 5 de dezembro. Lembrando, né, que a gente tem um vídeo também como parte obrigatória. E aí a gente está esperando também que elas se inscrevam, né, para a gente Sim, poder mostrar aí para quem esse quiser mostrar. vídeo para quem quiser mostrar. Então, até o dia 3, você pode enviar seu vídeo e fazer inscrição para a gente assistir, né, nos dias 6 e 13, tá bem? Tá? Então, temos fórum também lá, né, Rafa? Sim, Qualquer dúvida é só mandar por lá mesmo. É bom que assim as dúvidas ficam compartilhadas. Mas acho que é isso. Não sei se você tem mais alguma observação sobre o site, sobre as tarefas que estão chegando. acho que não, acho que eu comentei durante a mentoria, a apresentação, né? Ah, tá bom. Então tá ótimo. Qualquer coisa Então a vão me gente perguntando e eu vou respondendo para vocês lá. tá bem. Então a gente vai se despedir. A gente deseja aí Isso, um feriadinho, um refresco no meio da semana, né? uma pausinha. Uma pausa. Vocês descansem, que estudem também, aproveitem, né, Rafa? Não vai precisar acordar cedo, né? Pelo menos É, vai assistir a gente, mas não vai precisar acordar cedo. é. E aí, Sei. na nossa próxima quarta, não foi segunda, foi a segunda, né? Na próxima quarta-feira, dia 22, teremos nosso encontro normalmente às 8 horas, né? E Sim. já vou adiantar aí o convite. Estou preparando aqui o material de divulgação. Mas no dia 22 também, à noite, a gente tem uma convidada especial aí para falar com a gente também. Que sempre, os encontros são sempre incríveis. E aí você também não pode perder. Já reserva lá, dia 22, às 19 horas. Ok? Então tá, Sim. Rafinha. Um Boa beijo, semana, boa beijo semana, e até, até semana e que vem. até. Tchau, tchau.